Olá, queridos! O nosso salmo de hoje é o Salmo 75. Neste salmo, Asaf está muito alegre, reunido com seu povo em um culto em ação de graças ao Senhor. E a gratidão deles tinha uma razão: a presença manifesta de Deus, proclamada e celebrada nas histórias maravilhosas do que ele havia feito no meio do seu povo. Em um momento tão importante como esse, Asaf traz ao povo uma dupla mensagem: uma palavra de encorajamento para os justos e uma palavra de advertência para os ímpios. Ao encorajar os justos, o próprio Deus declarou através do salmista que já havia escolhido o tempo determinado para o julgamento e que o seu povo poderia esperar com paz e confiança, pois tudo estava sob o controle do Senhor. Isso nos ensina que devemos crer que Deus sabe o tempo certo de agir. Nunca é cedo demais e nunca tarde demais. Tudo acontece na hora certa. Podemos ter a impressão de que os alicerces da sociedade estão destruídos, de que os pilares da moralidade estão ruindo, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Nos julgamentos de Deus, pessoas e coisas são dissolvidas ou estabelecidas segundo a sua reta justiça. Ele continua sentado no trono, cuidando de tudo. No final do versículo 3 aparece a palavra Selá, para nos lembrar que a correção, o poder e o momento do julgamento de Deus são todos dignos de nossa profunda consideração e reflexão. Na mensagem de advertência aos ímpios, Asaf registra as palavras de Deus a partir da sua própria perspectiva. Ele os adverte a não ser arrogantes, nem se vangloriar, nem levantar a fronte ou, em uma linguagem mais comum, não empinar o nariz. Esse termo equivale a levantar o punho e sacudi-lo contra Deus. Era uma metáfora usada para bois indomados que não inclinavam a cabeça para receber o jugo, mas erguiam a cabeça e os chifres para evitar o jugo. Era uma alusão a uma pessoa insolente e rebelde. Asaf esperava ensinar os orgulhosos a parar de confiar em si mesmos. Toda pessoa de sucesso ou em alguma posição elevada deveria olhar humildemente para Deus com gratidão. É Deus quem humilha um e exalta o outro. Uma mente e um coração humildes são louváveis, mas as palavras arrogantes, a celebração da própria força ou a resistência contra Deus precedem a ruína. Veja o que está escrito em Provérbios: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Isso não quer dizer que o trabalho árduo, a preparação, os bons hábitos e outros aspectos humanos não contribuam para o sucesso. É claro que contribuem, mas mesmo essas coisas são dádivas e habilidades dadas por Deus e devem ser encaradas com humildade e gratidão. Nos relatos da história, lemos sobre impérios que subiram e desceram de acordo com a ordem do Senhor. A Bíblia nos fala sobre o império da Assíria, que foi vencido pelo império da Babilônia, que foi vencido pelo império dos Medos. Os reis cumprem a vontade de Deus. No livro de Provérbios, lemos que, como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Ele está no controle da história. Os governantes servem ao seu propósito soberano, tanto quando esses reinos se fortalecem, como quando eles caem. No versículo 8, Asaf usou a imagem do cálice de vinho que espumeja, uma imagem usada com frequência para mostrar o julgamento de Deus. Note que não é um vinho puro, mas sim um vinho misturado com especiarias, chamado de bebida misturada. A ideia transmitida aqui é de que Deus demonstrará o seu julgamento sobre os ímpios e eles serão forçados a beber do cálice do vinho que está na mão do Senhor. Aqueles que beberam alegremente do cálice do pecado serão forçados, quer queiram ou não, a beber o cálice do julgamento. E não é 1 ou 2 goles, eles deverão beber tudo, até a última gota. Quanto a nós, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo bebeu do cálice por nós, mas aqueles que se recusam a crer nele
também beberão o cálice do julgamento até a última gota. Se depois daquele culto de Asaf com o povo, os fiéis voltaram para casa confiando que o Senhor os livraria e julgaria os seus inimigos, os ímpios devem ter ido para casa preocupados com o julgamento divino. No versículo 9, Asaf diz: "Quanto a mim..." Essas palavras indicam uma decisão da parte do salmista. Asaf havia participado do culto no santuário, havia ajudado no louvor, mas também deveria tomar a decisão de obedecer ao Senhor e falar dele aos outros, a fim de que se convertessem dos seus pecados e fossem livres do cálice da ira de Deus. O testemunho e o louvor devem caminhar juntos. E o Salmo termina com outra palavra da perspectiva do próprio Deus, prometendo derrubar o orgulhoso e o ímpio. Mas veja que a obra do julgamento de Deus não é apenas contra os orgulhosos e ímpios, é também para os justos. Assim como ele eliminaria o poder e a influência dos ímpios, ele também ampliaria o poder dos justos. E essa mensagem deve aumentar a nossa fé e a nossa coragem nos momentos difíceis da nossa vida na terra. Em seus 10 versículos, esse salmo nos oferece duas escolhas ou duas abordagens para a vida. Ou cederemos ao orgulho e deixaremos de dar a Deus o louvor devido ao seu nome, ou reconheceremos a soberania de Deus através da oração humilde e do louvor sincero. Eu creio que, assim como eu, você também escolhe se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus hoje. E sempre que recebermos elogios, recompensas e promoções, vamos imediatamente mostrar nossa gratidão a Deus como a única fonte dessa bênção. E no Salmo de amanhã, vamos juntos celebrar uma grande vitória de Deus em favor do seu povo aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Não perca, até lá!